Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Gil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. E pessoal, que insanidade foi essa semana, hein? Hoje a gente vai falar aí de Libertadores, Sul-Americana, Fair Play financeiro, Liga Brasileira, Copa do Brasil e muito mais. Então já deixa o like, se inscreve que vai fortalecer muito e bora pro vídeo. Bom família, vamos iniciar falando aí primeiramente sobre o Fair Play financeiro, né? É um assunto que tem várias perspectivas, que envolvem diretamente ali a saúde financeira dos clubes. E eu tô com uma publicação aqui do Crônica Alvinegra, onde ele aborda um pouquinho sobre. E aí a gente vai aprofundar aí toda a conversa sobre o fair play financeiro aí, beleza? Aqui ele menciona que se o fair play financeiro fosse aplicado no Brasil, ele beneficiaria clubes como Corinthians e Flamengo, né? E prejudicaria bons projetos como o do Mirassol. De fato, se o fair play financeiro for aplicado de imediato, com certeza ele vai prejudicar muitos clubes, né? Não só o Mirassol, mas muitos outros. E beneficiaria, na minha perspectiva, só o Flamengo e o Palmeiras, que são os únicos clubes que têm ali uma receita bilionária e que estão ali em dia com suas dívidas, ou com as suas dívidas que são poucas, né? Se 1 bilhão, né, pode ser considerado como pouco, eles conseguiriam ali fazer o pagamento dela sem nenhum problema, né? A gente teve aí uma notícia recentemente de que o Flamengo projeta aí quase 2 bi de receita, então 1 bi que é metade ali, né? Um parcelamentozinho, um empréstimozinho ali, né? Com a receita que o Flamengo tem, eles conseguiriam pagar essa dívida sem nenhum problema, né? Então, mais times como Corinthians, Atlético Mineiro, que estão afundados em dívida, já ficaria uma situação bem complicada. E se o fair play de fato fosse aplicado, né? Por exemplo, ano que vem, a gente veria aí uma dominância, né, do Flamengo e do Palmeiras, né? Os clubes só disputariam os campeonatos, Copa do Brasil e tudo mais por disputar, porque, né, com o investimento que eles têm, com certeza eles iriam se sobressair entre os outros clubes, né, em cima dos outros clubes. É, Na minha concepção aqui, o que precisa ser feito para o Fair Play, né, dar certo seria um projeto, né, que levaria anos, né, para de fato entrar em vigor aí o Fair Play. Por quê? Porque tem vários clubes que têm muitas dívidas e essas dívidas não vão ser pagas, né, da noite para o dia. Então, o ideal seria ali, né, ou a CBF ou os próprios clubes montarem ali uma comissão, né, totalmente ali voltado só para isso e fazer as projeções, né, quanto que tem de receita, quanto que tem de dívida, quanto que dá para você poder pegar, contratar, né, sem prejudicar ali as dívidas que aquele clube já tem. Então, vou dar um exemplo, né, como a Crônica Alvinegra comentou aqui sobre o Mirassol. O Mirassol ele tem a sua receita de patrocinador, venda de ingressos, publicidade e tudo mais, certo? Vamos dar um exemplo aí de 200 milhões. Né? Eles querem 200 milhões para poder contratar jogadores. Né? A principal dívida aí dos clubes são devido a contratações. Né? As contratações, salários pesam muito. Então, o Mirassol vai ali e quer fazer 200 milhões de empréstimo. Ele pega esse dinheiro, né? Mas antes de pegar esse dinheiro, ele precisa apresentar um projeto. Né? Um projeto de como, ó, essa é minha receita, essa é a estimativa média que eu tenho nos anos de tanto de receita. Se eu pegar 200 milhões, eu posso pegar e pagar em 60 vezes, 72 vezes de 3 milhões, 2 milhões e meio, né? Que não saia esse parcelamento, né? Que não saia esse empréstimo, né? O pagamento, né, da parcela do empréstimo acima da receita. Né? Teria que ser algo mais ou menos desse tipo. Porque, né, o clube está apresentando, ó, eu preciso de 200 milhões para fazer as contratações desse ano. Tá, e como que você vai pagar? O clube vai apresentar o projeto ali, ó. Eu tenho isso de receita anual, essa é a minha média anual, né, pegando aí os últimos 4, 5 anos, tá? E em cima disso, ele pegar e fazer o parcelamento. Se couber, né, se der, né, pro clube conseguir arcar com o parcelamento sem comprometer ali 50, 60% do que ele tem de faturamento, ele vai conseguir pegar um empréstimo normal, né? O fair play financeiro ele é justamente isso, não gastar mais do que arrecada. Então, tudo tem que ser bem planejado. Né? É a mesma coisa uma pessoa, né, que ganha 5 mil e gasta 7 mil. Não vai dar certo. Vai chegar ali no final do ano e vai estar cheio de dívidas. Mesma coisa os clubes. Né? Eles não podem gastar mais do que eles arrecadam. Né? O que diferencia é a forma de como os clubes irão gastar esse dinheiro.
Então, tendo um bom planejamento ali, né, com uma equipe que comece a fazer isso com todos os clubes, tanto da Série A como da Série B, que já tem acesso ali à Série A, se conseguirem ficar ali entre os 4 primeiros da Série B, eles precisam ter essa saúde financeira, essa educação financeira, né, do que eles podem ou não fazer. Conseguindo implementar isso, não vai ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos que os clubes vão ficar no verde. Não vai ser. Né? Vai demorar ali 6, 7, 8, 10 anos. Porque alguns clubes têm dívidas ali gigantescas, né? 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Então é muita dívida. Os clubes que já estão, né, com os cofres no verde, né, não precisa se preocupar muito, né? Vai continuar fortalecendo ali a sua equipe cada vez mais. E os clubes que estão no vermelho, né, eles vão precisar fazer todo esse processo de educação financeira, todo esse planejamento ano a ano do que pode ou não ser contratado, quanto que pagar de salário, quanto que tem que dar de luva, para conseguir sair no vermelho. Né? Isso não quer dizer que os clubes não vão conseguir contratar. Isso quer dizer só que os clubes vão contratar menos. Por quê? Porque eles têm as dívidas. Né? Mas tem toda a questão. Né? Um clube é uma empresa praticamente. A gente tem as SAFs, né? Mas um clube ele precisa ser gerenciado como uma empresa e tem crédito, tem linhas de crédito, com certeza. Então ele pega, faz um empréstimo, consegue pagar as parcelas dentro do que ele tem de faturamento ali mensal. Beleza, dá para fazer. Agora, se sair do fechamento mensal, não tem como fazer. Né? Vai ter que pegar menos dinheiro emprestado e tudo mais para ir fazendo isso. Para os clubes que estão no vermelho, é um processo mais delicado, porque eles têm que fazer todo esse processo e ainda têm que pagar a dívida. Por isso que vai demorar 7, 8, 9, 10 anos para depois ser implementado o Fair Play. Porque se for implementado agora, vai ficar ali uma dominância muito grande dos times que já tem uma receita gigantesca e que estão bem financeiramente. Né? Eu cito sempre aqui Palmeiras e Flamengo, que são os 2 times que têm uma receita gigantesca e que estão bem financeiramente. Times que investem mais, né, para fortalecer o elenco, para conseguir ganhar títulos, eles conseguem ganhar os títulos, né, como foi o caso ali do Botafogo, ano passado, que levou Libertadores, levou Brasileiro, mas no ano seguinte fica um pouco pesado ali todas as dívidas, então isso acaba prejudicando. Né? Isso, se for implementado o Fair Play agora, isso vai acabar e vai enfraquecer mais ainda os clubes que têm dívida. Né? Somado a isso, né, ao que a gente está conversando aqui sobre Fair Play financeiro, né, de fato precisa de toda uma estruturação, um projeto que vai levar anos para poder implementar isso de fato. Não dá para pegar e jogar isso agora, né, como já falei anteriormente, senão vai prejudicar a grande maioria dos clubes. Vinculado a isso que a gente está conversando, né, também surge a questão da Liga Brasileira. Né? Eu estou com uma publicação aqui do BTB Esportes, ela já é um pouquinho antiga, é de julho, mas ainda está se proliferando aí. Né? O pessoal volta e meia está voltando a conversar sobre isso, que é o quê? A criação da Liga Brasileira de Futebol. Né? A gente tem ali muita polêmica sobre isso, porque teve a entrevista do BAP, que não iria aceitar ganhar menos do que os outros clubes. E quando mexe no bolso, seja de pessoa, seja de família, seja de clubes, empresas, enfim, né? A situação muda de figura. Então é complicado conversar sobre isso, porque um clube não vai querer ganhar menos do que o outro, né? Precisa ter esse fortalecimento dos outros clubes para depois se criar essa liga. Claro, família, isso é na minha percepção, né? Precisa ser implementado todo esse processo de fair play financeiro, deixar a saúde financeira dos clubes bem, para depois ser implementada a liga, para não ter esse problema aí. Agora a questão dos direitos de TV, né, quem tem mais audiência, quem não tem, isso aí vai ser uma outra conversa, que vai precisar de muito tempo ali, né, para o pessoal conseguir chegar em um acordo, porque de fato ali tem clubes que trazem mais audiência e ganham muito mais. E, né, o clube que tem menos audiência acaba lucrando com isso também. E o clube que tem mais audiência acaba recebendo menos, mesmo tendo uma audiência maior. Então é uma situação bem complicada que vai levar muito tempo aí para, de fato, ser consolidada e ser criada a Liga Brasileira. Beleza, família? Isso agora vamos falar aí de Libertadores, porque já foram definidas aí as quartas de final da Libertadores, né? Vamos lá, pra gente pegar aqui primeiramente os resultados, beleza? O Vélez ganhou do Fortaleza, eu achei que o Fortaleza iria ganhar ali do Vélez, né? Tinha jogado bem o primeiro jogo, né? Conseguiu empatar, o segundo jogo o Vélez dominou o jogo, não teve como, então o Fortaleza já foi eliminado aí. O São Paulo, como eu disse no vídeo anterior, né, gastou toda a sua sorte, porque porque eles praticamente aí pegaram um time que perdeu 3 pênaltis em 2 jogos.
né? Perdendo dois, o Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis ali no primeiro jogo, perdeu mais um pênalti no jogo de volta ali no Morumbi, que a decisão foi para os pênaltis, e o São Paulo venceu ali por 4-3. Então, o São Paulo se classificou, né? Bom pro São Paulo aí, que passou para as quartas de final. Racing Penharol também me surpreendeu. Eu pensei que o Penharol conseguiria aí levar, né, essa vaga, mas o Racing jogou bem ali o segundo jogo. O Penharol saiu na frente, o Racing empatou, depois virou e no finalzinho do jogo fez ali os 3-1, né? Estudiantes e Cerro Porteño empataram em 0-0. Estudiantes tinha ganhado o primeiro jogo por 1-0, então se classificou. O Internacional e o Flamengo já tinha ganhado o primeiro jogo, né, por 1-0 e agora venceu o segundo jogo aí por 2-0, né? Foi um domínio total ali depois dos 20 minutos de jogo. Só deu o Flamengo, controlou bem a partida e garantiu aí a sua vaga para as quartas de final. Esse, né, LDU e Quito foi o jogo que mais LDU e Quito. LDU e Botafogo foi o jogo que mais me surpreendeu, porque não esperava um domínio tão grande da LDU em cima do Botafogo. E ocorreu, né? O Botafogo não conseguiu jogar, não conseguiu criar, e o LDU conseguiu ali, fez o primeiro gol, fez o segundo gol e administrou a partida bem, né? Acabou se classificando aí para as quartas de final e o Fogão acabou ficando pelo caminho. River Plate e Libertad empataram em 1-1, né? O primeiro jogo havia sido 0-0 e o River Plate se classificou nos pênaltis. Não dá para saber, né, se o River tem condições ou não de continuar aí passando, né, das quartas de final, mas conseguiu aí garantir sua vaga. Palmeiras e Universitário, né, foi 0-0, foi um jogo sem sal e sem açúcar, por assim dizer. O Universitário até pressionou um pouco, jogou bem, mas o primeiro jogo foi 4-0 para o Palmeiras, né? Praticamente, como eu disse no vídeo anterior, era certeza aí, quase certeza que o Palmeiras estava classificado. Empataram em 0-0 e o Palmeiras garantiu aí a sua vaga nas quartas de final. Somando a isso, gente, saiu também uma publicação aqui da Conmebol, né, das quartas de final. Já estão definidas. O Vélez vai enfrentar o Racing, ali dia 16 e dia 23 do mês que vem. River e Palmeiras, dia 17 e dia 24. LDU e São Paulo, dia 18 e dia 25. E Flamengo e Estudiantes, aí, dia 18 e dia 25. Uma curiosidade interessante aí desses clubes é que todos aí, né, tiveram ali campanhas um pouquinho diferentes, mas também todos foram campeões já da Libertadores, né? Aqui está o chaveamento. São Paulo vai pegar o LDU. Eu acho que o São Paulo não passa, vai dar LDU. E River e Palmeiras, pelo que tem jogado aí os clubes, acredito que o Palmeiras passe. Mas é o River Plate, então não dá para saber, né? Do outro lado, Vélez e Racing. Acredito que o Racing vai passar, jogou um futebol melhor, aí tem apresentado um bom futebol. Estudiantes e Flamengo, acredito que pelos jogos que a gente viu nessas oitavas, o Flamengo ele jogou melhor, o Estudiantes, né, conseguiu um golzinho ali no final do jogo, do primeiro jogo, e não conseguiu fazer nada no segundo. E o Flamengo jogou ali bem, né, os dois jogos das oitavas. Se jogarem mais ou menos no mesmo nível, acredito que o Flamengo passe sem nenhum problema, beleza? Como eu havia comentado ali anteriormente, né, todos os times aí que estão nas quartas de finais já foram campeões da Libertadores, né? Então vai ser uma disputa entre campeões aí. Vai ser bem interessante, não tem jogo fácil, né? Não dá pra falar, esse jogo vai ser fácil, aquele jogo vai ser fácil. Não tem jogo fácil. É mata-mata, né? São apenas 2 jogos, jogo de ida e jogo de volta. Geralmente o jogo de volta acaba pesando mais, né, para quem tá jogando em casa, porque a torcida ajuda isso, né? Mas vamos ver aí como é que vai ficar esse chaveamento após esses confrontos aí, né? Eu acredito ali que alguns clubes têm mais condições, outros têm menos de passar, mas não dá para descartar nenhum deles, beleza? Mudando de assunto, mas continuando ainda pela Conmebol, a gente teve também aí a Sul-Americana. Bom, família, aqui a gente não tem muito o que discutir, né? Já estava meio que definido ali nos primeiros jogos, né? Quem seriam ali os classificados para as quartas de final. Né? O Alianza Lima venceu mais uma vez ali a Universidade Católica por 2-1, tá? Universidade do Chile e o Independente, né? O jogo foi suspenso e a gente já vai conversar sobre isso, né? É uma atitude aí que não tenho o que comentar, só precisa ser repudiada. Central Córdoba e Lanús, o Lanús venceu o Central Córdoba, então foi uma surpresa aí, conseguiu ganhar nos pênaltis. E o Fluminense aí também venceu o América de Cali aí, e também já garantiu sua vaga. Do outro lado aqui, a chaveamento tá um pouquinho mais complicado, né? Porque o Atlético Mineiro ele venceu o Godoy Cruz por 1-0, já tinha vencido o primeiro jogo. E vai enfrentar agora o Bolívar, né?
jogar na altitude é difícil, então o Atlético tem um caminho aí, um adversário bem difícil aí, para conseguir garantir sua vaga na semifinal. A outra quarta de final é o Independente Del Valle e o Once Caldas. Aí eu acredito que o Once Caldas leva sem nenhum problema aí. Né, vamos ver como é que vai ficar. Né, os jogos vão acontecer também nas mesmas datas ali que são os jogos da Libertadores. Beleza, família? Agora, família, a gente vai ter que conversar aí um pouquinho sobre o que aconteceu lá no estádio do Independente. Né? O pessoal lá tacou a pancadaria, incendiou o estádio, fez o nego correr sem roupa, né? Foi um caos total. Eu recebi as fotos, os vídeos no WhatsApp, então né, são cenas bem deploráveis aí. E a Conmebol precisa tomar uma atitude sobre isso. Né? Na minha perspectiva, né, a torcida é uma extensão do clube, já que quando o clube joga em casa, ele tem uma potência maior, ele consegue trazer essa energia da torcida para dentro de campo, né? E o Independente vai precisar ser punido, na minha perspectiva, é claro, né? Não só a torcida, né? A torcida precisa aprender que, né, não pode ter esse tipo de comportamento, que não pode pegar e sair agredindo os outros assim como bem entende. Teve um relatório ali, né, que solicitou mais policiamento ali onde estava a torcida visitante, né, e que foi ignorado. Então, vamos esperar aí como é que a Conmebol, né, vai investigar isso, o que vai ser decidido ou não. Né? Querendo ou não, isso acaba prejudicando o chaveamento, acaba atrasando tudo, porque tem um jogo suspenso, né? E precisam, pelo menos, sempre falo na minha perspectiva, né, haver uma punição aí, né, por os torcedores, né? Essa história de pegar e deixar jogos sem nenhuma torcida, né, uma multazinha ali, acaba que não dando em nada, né? Sempre fizeram isso e sempre volta a acontecer, né? Então, o ideal seria punir diretamente o clube, porque aí os torcedores vão sentir mesmo ali na pele, porque quem é torcedor, quem é fanático ali pelo clube, vai sentir, né, que fez aquilo de errado e que vai pensar duas vezes ali antes de fazer novamente. Eu, pelo menos, quando eu aprontava quando eu era criança, ficava de joelho no milho e nunca mais fazia o que e nunca mais fazia o que tinha feito. Então, querendo ou não, a gente aprende, né? E a Conmebol precisa aí tomar uma providência sobre isso. E espero que seja algo aí bem severo mesmo, para evitar que isso torne a acontecer novamente aí, né? Nos estádios em si, né? Que sirva de exemplo. Não sei, uma desclassificação, talvez do Independente, não sei se seria, né, o mais certo, mas se fosse desclassificado, né, a própria torcida que não participou disso cobraria, né, os torcedores que se envolveram nisso. A torcida, ela é total extensão ali do clube, sem sombra de dúvida, e isso, né, afeta o clube precisa ser punido aí para eles aprenderem. Né, os torcedores em si, né? A gente sabe que o clube não tem nada a ver com isso, a gente sabe que não foi o clube que mandou fazer isso, não foi o clube que pediu para eles fazerem isso, mas a gente sabe que a torcida é uma extensão dos clubes, né? A energia da torcida, ela conta muito ali na atmosfera do jogo, então precisa sim, né, ter uma punição para que isso não volte a acontecer novamente. Beleza? Agora, mudando de assunto, família, vamos falar dos jogos do Brasileirão que a gente tem aí essa semana, né? Esse final de semana, né? Vamos iniciar aí primeiramente aí hoje, né, dia 23, Bragantino e Fluminense às 16 horas, né? Já tá para acontecer o jogo, tá saindo um pouquinho tarde hoje o vídeo, família. Desculpa, muito barulho aqui nos vizinhos. Cruzeiro Internacional, né? Já tinha programa aí, esportivo zoando, já o Internacional que já ia pegar o Cruzeiro depois de tomar todo o sacode, né? Foram 3 jogos contra o Flamengo, perderam os 3. Né? Às 18h30 lá no Mineirão, beleza? E Grêmio e Ceará lá na Arena do Grêmio às 21 horas. Fechou, família? Lembrando que amanhã ainda tem mais jogos, tá bom? Mais jogos, né? Bahia e Santos, lá na Arena Fonte Nova, às 16 horas. Vasco e Corinthians, São Januário, às 16 horas. Juventude e Botafogo, Fortaleza e Mirassol, às 18h30. Alfredo Jaconi e Arena Castelão. E por fim aí a gente tem São Paulo e Atlético Mineiro lá no Morumbi, às 20h30. Lembrando, tá, família? Segunda ainda tem Brasileirão, beleza? A gente vai ter aí Palmeiras e Sport Recife e Flamengo e Vitória na segunda-feira, né? Então jogos aí, alguns jogos na segunda-feira para fechar a 21ª rodada. Bom, família, era isso que eu tinha que passar para vocês. Tem Copa do Brasil também, tá? Essa semana vai ter Copa do Brasil.
as quartas de final aí, os jogos de ida das quartas de final, então não percam, né? Vai ter jogo aí a rodo durante a semana, não vai ter Brasileirão no meio de semana novamente, né? A gente tá com uma discussão severa aí sobre calendários e tudo mais. Num vídeo mais pra frente a gente pode abordar isso sem nenhum problema, tá? Então não esqueçam, né? Tem jogo amanhã do Brasileirão, tem jogo segunda Brasileirão e durante a semana aí vai ter as quartas de final da Copa do Brasil. Beleza, família? Era isso que eu precisava trazer para vocês nesse vídeo, né? Tenham todos aí um ótimo final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Um forte abraço e até a próxima.